Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava Educação. Meu nome é Mahakrishnananda Das e o propósito desse canal é o de fazer comparações entre o conhecimento acadêmico ocidental e a sabedoria milenar dos Vedas. Hoje nós vamos estar trabalhando nessa videoaula um tema bem peculiar, de suma importância, basilar, que é o que são os Vedas. Encontrei alguns vídeos no YouTube sobre esse mesmo tema, né, o que são os Vedas. Encontrei um com o Prabhu Lokasakshi, muito satisfatório, muito bom, mas alguns outros não me satisfizeram, achei um conteúdo um pouco raso. E a ferramenta de trabalho que a gente vai usar nessa videoaula é os Vedas pelo conhecimento védico. Ou seja, a gente não vai se aproximar dos Vedas, da tradição védica, pelo conhecimento acadêmico, né, pela visão dos indólogos, especialmente os primeiros indólogos ingleses, né, que tinham uma função de colonizar a Índia no século XIX. E a visão dos acadêmicos, ela tem a limitação acadêmica, né, do conhecimento científico, que é baseado principalmente em empirismo, né, nos sentidos. Então, isso decorre em falhas como anacronismo, né? Tentar entender uma cultura milenar transcendental pelo paradigma do homem atual, ou então o eurocentrismo, né? O etnocentrismo, de achar que o europeu foi a civilização ou é a civilização mais elevada que já existiu na Terra. Então a gente está querendo limpar o terreno dessas contaminações e a gente quer deixar os Vedas falarem por eles mesmos. Essa foi a mesma chave hermenêutica que eu usei na minha dissertação. E vamos embora lá ver o que os Vedas têm para dizer para nós. Então aqui nós vamos levantar duas questões, duas problemáticas que são bem relevantes para o acadêmico quando ele vai estudar os Vedas, né? O que são e qual é a origem dos Vedas, quando é que surgiu os Vedas. E a outra é como o Vyasadeva conseguiu compilar toda a literatura védica. Certa vez, em 2016, quando eu fui para a Universidade de Juiz de Fora, o professor Dilip Lundu me falou sobre a questão Vyasadeva, né? Será que Vyasadeva realmente existiu? Como é que um homem só poderia compilar toda essa gama de literatura? Assim como os acadêmicos têm dúvida, né, da existência de Homero, né, cerca de 2.800 anos atrás, pensando que pode ter sido um personagem folclórico, fictício. Então alguns acadêmicos acham também que a personagem de Vyasadeva é folclórica ou fictícia. Se não é, como é que um único homem conseguiu compilar toda essa gama de literatura védica? Então primeiro vamos para uma definição sobre os Vedas, né? Veda em sânscrito vem da raiz verbal vid e suporta as tradições de conhecimento, verdade ou conhecimento sagrado. Dessa forma, os Vedas tratam de um saber original, um saber em si, um conhecimento essencial humano. Tudo que é conhecimento é Veda. Veda é a tradução literal para a palavra conhecimento. Então, todo conhecimento que é essencial para o desenvolvimento humano, isso é Veda. Não é um conhecimento sectário ou particular de um povo ou de uma região em particular. Não. Veda é todo conhecimento universal que desenvolve, que nos leva à libertação, a entender as coisas como elas são. Para buscarmos as origens remotas dessa tradição, devemos remontar-nos primeiramente aos textos literários dos Vedas, que representam um aspecto mais antigo do pensamento e da religiosidade do atual território indiano. Considerados por muitos indólogos modernos como Navaratna S. Rajaram, David Frawley, Bashkak e Georg Feuerstein, como os textos mais antigos da humanidade dos quais se tem notícia.
e todos originalmente em sânscrito. Os acadêmicos fazem uma datação do Rig Veda, o texto mais antigo, de cerca de 7.000 anos atrás, ou seja, 5.000 anos antes de Cristo. Aqui o Oliveira, na citação, é o Ricardo Oliveira, que tem uma tese de doutorado sobre a Índia, né, como ela foi colonizada por ingleses, alemães, franceses. É uma tese bem interessante. Os Vedas, como literatura e tradição oral, são as mais antigas escrituras da Índia, senão da humanidade, que foram reveladas aos rishis, que são os sábios, né, os Vedantas, os transcendentalistas, os místicos. Eles são inários, isso os Vedas originais, os Samhitas, né, que são subsidiados complementados por um rico sistema ritualístico constituído por brahmanas, que são prosa para entender esses hinos védicos, aranyakas, que são os textos da floresta para quem começa a vida de renunciante, né? E metafísica já são textos mais próprios para os renunciantes em si, os sannyasis, né? Constituídos dos Upanishads, que vão falar sobre o Brahman, sobre a verdade absoluta, e sobre Atma, que é o ser em si, bem como por apêndices de ciências védicas, os Vedangas, os Vavedas, como Jyotish, Ayurveda e tantos outros. Mas aqui nesse texto eu não vou tratar tanto sobre essas divisões dos Vedas com muita minúcia, com muita profundidade, porque eles são muitas vezes motivo de contradições, e eu aqui não fiz uma pesquisa tão segura para apresentar isso para vocês. Então vamos tentar buscar a minha justificativa hermenêutica, né? Pelo caminho epistemológico acadêmico, é muito difícil levantar uma origem ou historiografia dos Vedas. A citação do Gavin Flood, da Universidade de Oxford. Até o primeiro milênio depois de Cristo, não existe uma historiografia sobre a região cultural da Ásia do Sul e os textos não recebem datação. Por essa razão, é muito difícil estabelecer uma cronologia definida das religiões indianas. Então, como que é? Está tudo a Deus dará? Tudo solto? Não. Os Vedas têm o seu próprio sistema de datação. É óbvio que os Vedas têm seu sistema característico de datação e historicidade. Já trabalhei isso numa videoaula, eu vou deixar aqui em cima para vocês. E de sua cultura pelo seu próprio paradigma. Então, abre a citação. Aqui nós vamos receber bons conselhos de como nos aproximar desses textos antigos, né, religiosos. O que é filologicamente correto pode perder o sentido religioso e vice-versa. Por isso, textos religiosos deveriam ser traduzidos por pessoas com especialização dupla, que conhecem tanto a religião alheia quanto a língua estrangeira em que eles foram traduzidos ou produzidos. Desculpem. Então aqui o Jung Gershad é um dos pioneiros da ciência da religião, né, um alemão. Ainda compartilhando de semelhante concepção, o Mircea Eliade nos adverte que para conhecer o universo mental do Homo religioso, é preciso ter em conta, sobretudo, os homens dessas sociedades primitivas. No caso, uma sociedade védica, como alguma salvaguarda, uma civilização primitiva, pelo contrário, uma civilização extremamente avançada do ponto de vista social, moral e espiritual, né? Ora, o comportamento religioso deles parece-nos hoje excêntrico, senão francamente aberrante, e em todo caso, muito difícil de compreender. Mas o único meio de compreender um universo mental alheio é situar-se dentro dele, no seu próprio centro, para alcançar a partir daí todos os valores que esse universo comanda. Então vamos lá, já falamos um pouquinho sobre os Vedas, né? A origem dos Vedas. Vamos então agora para a questão Vyasadeva. Krishna Dvaipana Vyasadeva, o negro que nasceu numa ilha fluvial. Então essa é a tradução literal do nome Krishna Dvaipana Vyasadeva, que é o atual Vyasadeva. Krishna quer dizer negro, escuro. Dvaipana, que nasceu numa ilha fluvial. Vyasadeva é aquele que vem a dividir, compilar, editar os Vedas. Lembrando que Vyasadeva não é só um,
Ele é um cargo, ele é um posto, assim como Brahma, como Chandra, como Surya. Então, cada Kali Yuga tem o seu divisor, o editor dos Vedas. Mas nessa Kali Yuga em específica, muito especial, o Vyasadeva é o próprio Krishna. Depois de ter compilado toda essa literatura védica, ter editado, então a última coisa que Vyasadeva fez foi compor o Srimad Bhagavatam. Agora é minha opinião. E ele, mais do que ninguém, tinha direito de dar opinião. O próprio Parashara Muni, no Vishnu Purana, fala assim: em eras anteriores, eu já fui um Vyasa, porque Vyasa quer dizer o editor, né? Eu já fui um Vyasa. Agora, nessa era, é meu filho. Krishna dói, pai Anavyasa, né? E olha, ele é um Vyasa muito poderoso. Ele é a própria encarnação do Senhor Narayana. Então, assim, Vyasadeva, como editor da literatura védica, ele compôs o Srimad Bhagavatam e deve ser aceito como, assim, a essência de todo esse conhecimento está ali. Ok, então entendemos que Vyasadeva é um posto, é uma posição, mas esse Vyasadeva ele é muito especial. Então agora vamos ver o que os Vedas falam por eles mesmos, né? O que o Srimad Bhagavatam fala sobre a origem e compilação dos Vedas feita por Vyasadeva. Então, primeiro, os Vedas dizem que os Vedas são a Paurusheya, ou seja, são um conhecimento não humano, além do ser humano, né? Um conhecimento transcendental, onde os rishis, onde aqueles que têm a mente, os sentidos controlados, o coração puro, recebem essa revelação superior da própria divindade. E por isso, os Vedas não são um som mundano, um som material, eles são Shabda Pramana, eles são uma referência e conhecimento, mas totalmente transcendental, né? O som que vem de Deus. Então não pense que os Vedas são uma coleção de livros. Os Vedas são o conhecimento transcendental revelado diretamente no coração da alma pura. Ah, mas será que é só os eleitos que podem receber esse conhecimento? Não, qualquer um de nós pode receber conhecimento védico. Qualquer um de nós pode se tornar fonte de Veda. É universal, desde que essa pessoa siga o processo adequado e se purifique, e ela se torna apta para entrar em contato, para vislumbrar o conhecimento védico, o conhecimento da Suprema Personalidade de Deus, o conhecimento de tudo. Então isso é corroborado no próprio Veda, né, no Aryanaka Upanishad, Asya Mahato Bhutasya Nishwasitameta Yadrigo Rig Veda Yajur Veda Samavedo Dharvangira Saha. Os 4 Vedas nomeados Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda e Atharva Veda são todos emanados da respiração da personalidade de Deus. Então, aqui está a citação do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 9, verso 20, onde está o Chatusloki, né, os 4 versos principais do Srimad Bhagavatam. Eu vou começar por aqui, né, porque aqui nós temos um primeiro momento da revelação védica do próprio Senhor Krishna para o Senhor Brahma, né, o primogênito do universo. Então, a bela personalidade de Deus dirigiu-se ao Senhor Brahma. Ó Brahma, estás impregnado de Vedas. Está vendo como não é uma coleção de livros, e sim é o conhecimento em si que é acessado pelo místico, pelo transcendentalista? Por isso o Senhor Brahma estava impregnado de Vedas, e por isso fico muito satisfeito que durante tanto tempo tenhas realizado penitências para que possas criar. Lembra que o Senhor Brahma, ele é autógeno, ele sai da flor de lótus, mas ele não estava entendendo, né, que ele devia fazer, o que era tudo aquilo. Então ele ouve 2 sílabas, tá, pá, e ele começa a fazer austeridades, começa a meditar por 1000 anos no semideus. Então aí depois é revelado o Vaikunta para o Senhor Brahma.
Manushitanubhavo Ayanamalokavalokanam. Ver meu planeta revela todo o conhecimento. Isso, né? O conhecimento último, a meta de todo o conhecimento, o fim último do conhecimento. Quanto mais conhecimento uma pessoa adquire, aonde isso vai chegar? Vai chegar até isso, a ver a forma de Deus, ver o planeta de Deus, que é a causa de todas as causas, é a fonte de tudo, né? Então, ver meu planeta, Vaikunta, revela todo o conhecimento. Também por minha misericórdia, claro, você já ouviu minhas instruções quando estava sozinho e realizou a maior austeridade. Então vamos lá então ver essa questão. Será que Vyasadeva compilou todos os Vedas sozinho, um único homem? Como é que o que os Vedas falam sobre isso? As divisões dos Vedas. Então agora Sutta Goswami, que é o filho de Rama Maharshi, vai falar sobre isso. Sutta Goswami disse: ao Brahmana, primeiro a vibração sutil do som transcendental apareceu do céu, do éter, né, do coração do sublime Senhor Brahma, cuja mente estava perfeitamente fixa em realização espiritual. Pode-se perceber esta vibração sutil quando se faz cessar toda audição externa. Quando os sentidos estão totalmente controlados, a mente está fixa na divindade, né? Daquela vibração sutil transcendental surgiu Omkara, composto de 3 sons, A, U e M. O Omkara tem potências imperceptíveis e manifesta-se automaticamente dentro de um coração puro. É a representação da verdade absoluta em todas as suas 3 fases: a personalidade suprema, a alma suprema e a suprema verdade impessoal, Brahman, Paramatma e Bhagavan. O Todo-Poderoso Brahma serviu-se dessa coleção de sons para produzir de seus 4 rostos os 4 Vedas, que apareceram junto com o sagrado Omkara e as 7 invocações Vyahiti. Sua intenção era propagar o processo de sacrifício védico segundo as diferentes funções executadas pelos sacerdotes de cada um dos 4 Vedas. As divisões dos Vedas. Então aqui eu vou comparar, né, essa sessão do primeiro canto, que vai falar sobre as divisões, e o 11º canto do Bhagavatam. Vejam que interessante. Então, no primeiro canto fala, né, ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas. Ele aqui no caso Vyasadeva. E para simplificar o processo, ele dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. Ao observar que, devido à influência do tempo, a duração de vida, a força e a inteligência da humanidade estavam diminuindo, eminentes sábios receberam inspiração da personalidade de Deus, situada dentro de seus corações, e dividiram sistematicamente os Vedas. Então aqui no canto 12, né, não é no canto 11, no canto 12, desculpem, fala como é que o conhecimento se processa logo após o surgimento do Sr. Brahma. Lembre-se que o Sr. Brahma, ele cria filhos mentais, né, como Narada Muni, os 4 Kumaras, Angira Muni, Vastya, Kardama Muni, e esses filhos do Sr. Brahma, muitos deles se encarregam também do conhecimento védico. Aqui, né, e antes de Vyasadeva, como era essa questão, Brahma ensinou esses Vedas a seus filhos, que eram ilustres sábios entre os Brahmanas e peritos na arte da recitação védica. Eles, por sua vez, aceitaram o papel de acharyas, de mestres predecessores, né, de mestres clássicos, né, que vão definir o processo, e transmitiram os Vedas a seus próprios filhos. Desse modo, mestres modelares. Desse modo, através dos ciclos das 4 eras, geração após geração de discípulos, todos firmes e fixos em seus votos espirituais, receberam estes Vedas por sucessão discipular. Veja a importância do Parampara para se receber o conhecimento. Ninguém inventa conhecimento, ninguém tem uma revelação do nada. Isso vem dentro da sucessão discipular, o Guru Parampara. Prabhupada fala que é a maior tecnologia que nós temos dentro de todo o universo.
No final de cada Dwapara Yuga, os Vedas são revistos em divisões separadas por eminentes sábios, que vão ocupar o posto, né, de Vyasadeva. Asmina pi antari brahman bhagavan loka bhavana brahmeshadyair loka palaye yatito dharma guptaye parasharat satyavatyan ansham shakalaya vibhu avaterno mahabhaga vedantyakre chaturvidham. Ó Brahmana, na presente era de Vaswata Manu, que é a nossa era atual, né, o sétimo ano, né, a metade do dia de Brahma, os líderes do universo, encabeçados por Brahma e Shiva, solicitaram à Suprema Personalidade de Deus, o protetor de todos os mundos, que salvassem os princípios religiosos, Dharma, né? Ó afortunadíssimo Shaunaka, o onipotente Senhor, exibindo uma centelha divina de uma porção de sua porção plenária, apareceu então no ventre de Satyavati como filho de Parashara Muni, que é o atual Krishna Dvaipana Vyasadeva. Sob essa forma, conhecido como Krishna Dvaipana Vyasa, ele dividiu o Veda em 4. Então, as divisões dos Vedas, vamos ver como fala o primeiro canto e o 12º canto. Ambos quem estão fazendo essa divisão são a mesma pessoa, né, que é Sutta Goswami. Shukadeva Goswami já encerrou a sua participação e já deu no pé, aqui no 12º canto. As 4 divisões das fontes originais de conhecimento dos Vedas foram feitas separadamente, mas os fatos históricos e histórias autênticas mencionados nos Puranas são chamados de quinto Veda. Por isso, Purana, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita é considerado Veda, pelo menos pela autoridade de Sutta Goswami. Srila Vyasadeva separou os mantras do Rig, Atharva, Yajur e Samavedas em 4 divisões. Assim como alguém separa em montes uma coleção de joias misturadas, dessa maneira ele compôs 4 textos védicos distintos. Tá vendo? O mesmo conceito, né? Está falando a mesma coisa, só que em momentos diferentes, né, no Bhagavatam. As divisões dos Vedas. Após os Vedas serem divididos em 4 partes, Pailarishi tornou-se o professor do Rig Veda, Jaimini o professor do Samaveda e Vaishampayana sozinho obteve a glória do Ayurveda. Ao Sumanta Muni Angira, que era um rishi muito devotado, foi confiado o Atharva Veda, e meu pai, Romaharshana, ficou encarregado dos Puranas e registros históricos. Srila Vyasadeva ensinou o primeiro Samhita, o Rig Veda, a Paila, veja, coerência, né? E deu a essa coletânea o nome Bahurja. Ao sábio Vaishampayana, ele falou a coletânea dos mantras do Yajur, chamado Nigada. Ele ensinou os mantras do Samaveda, designados como Chandoga Samhita, a Jaimini, e falou o Atharva Veda a seu querido discípulo Sumantu. Paila Swa Samhitam Uche Indra Pramitaye Muni Bashkalaya Chasopyaha Shishvabhya Samhitam Swakam. Após dividir seu Samhita em 2 partes, o sábio Paila falou a Indra Pramiti e Bashkala. Bashkala dividiu então sua coletânea em 4 partes, o Bhargava, e ensinou a seus discípulos Bodhya, Yagyavalkya, Parashara e Agnimitra. Indra Pramiti, o sábio autocontrolado, ensinou o seu Samhita ao erudito místico Mandukeya, cujo discípulo Devamitra mais tarde transmitiu as divisões do Rig Veda a Saubhari e outros. O filho de Mandukeya, chamado Shakalya, dividiu sua própria coletânea em 5, confiando a Vatsya, Mudgala, Shalya, Kalya e Shishira cada uma das divisões. O sábio Jatukarnya também era discípulo de Shakalya, e depois de dividir o Samhita que recebera de Shakalya em 3 partes, ele acrescentou uma 4ª seção, um glossário védico. Ele ensinou dessas seções
Ele ensinou uma dessas sessões a cada um de seus discípulos, Bala, que é o segundo Paila, Jabala e Viraja. Especialmente esse verso aqui do Bhagavatam, ele mostra o quê? Ele prova que o conhecimento védico foi compilado por Vyasadeva, que já existia por manuseio oral, né? Os sábios, os filhos de Brahma passavam, né, de filhos para discípulos. E aqui está mostrando o quê? Que esse conhecimento ele não é estático, não é inerte, ele se expande. Então esses discípulos, esses rishis, eles foram expandindo e aumentando o Veda. Bhaskali reuniu os textos do Valakiliya Samhita, uma coletânea de todos os ramos do Rig Veda. Esta coletânea foi então recebida por Valayani, Bhaja e Kashara. Todos esses acadêmicos eruditos, por sua vez, transmitiram os Vedas que lhes foram confiados a seus muitos discípulos, bem como aos discípulos de segunda e terceira gerações. E assim surgiram os respectivos ramos dos seguidores dos Vedas. Dessa maneira, esses vários Samhitas do Rig Veda foram conservados através da sucessão discipular por esses Brahmanas santos. Apenas por ouvir sobre a distribuição dos hinos védicos, a pessoa se libertará de todos os pecados. Tá vendo? Aí tem um Falashruti, você que estava sendo chato ouvir esses nomes, mas ainda você recebeu uma bênção, tá vendo? Então é isso, essa foi a nossa breve anotação sobre os Vedas. Eu não queria falar tudo sobre os Vedas, eu queria pegar esses dois pontos principais que eu me comprometi a tratar no começo, essas duas problemáticas. Acredito que isso foi feito. Muito obrigado pela atenção. Srila Prabhupada aqui. Shri Jagannatha Baladeva Subhadra Maharani de Belo Horizonte aqui. Então terminamos mais uma videoaula sobre o que são os Vedas. Muito obrigado pela atenção. Não deem um clique no canal, não se inscrevam, tenho certeza que vocês vão fazer isso. Muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!